Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Trazia um não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Bueno, gente, vamos ver quem é que nos arrasta hoje para dentro dos cantos do sul da terra. Fiz a Capitu, apresentei todo o ano de 2004, foram 80 apresentações, a maioria delas de forma independente, totalmente dependente. Pauleira, né? Mas com muita garra, muita vontade. A bilheteria dá para pagar o transporte? Dá, então vamos. Era sempre assim, muito no amor. A atriz e dramaturga Elisa Lucas e o músico Ricardo Fragoso com a cantora Rô Bierck. E a gente começou o programa de hoje com aquele classicaço, né? Dos Olhos de Ressaca. A personagem, o título, o autor e a expressão Olhos de Ressaca, como isso correu mundo, principalmente Brasil, principalmente língua portuguesa, nos últimos 125 anos. 125 anos do Dom Casmurro, 125 anos da personagem Capitu, 125 anos dos Olhos de Ressaca, que se eternizaram. E que a personagem, a obra, todo o texto, não apenas essa expressão, renderam tanta coisa, tanto estudo, tanta análise, tantas peças artísticas nas várias linguagens, a partir de Machado de Assis, a partir de Dom Casmurro, a partir de Capitu. E uma delas, cada vez mais querida e reconhecida aqui nesse pedaço do sul da terra, e quem está aqui vai falar sobre ela, porque é quem idealizou e quem leva adiante. Elisa Lucas, muito obrigado. Obrigada, Demétrio. É um prazer estar aqui nessa casa que me acolhe desde 2004, quando eu estreiei a Capitu. E é muito gostoso entrar aqui dentro do estúdio da TVE, é muito gostoso que a TVE continue existindo, resistindo e abraçando nós, artistas. Obrigada pelo convite. Pois é, agradecemos nós. Como resistir se não fosse dentro deste abraço, né? Dessa onda que nos traz para dentro, como a ressaca do mar de Machado de Assis. Que coisa doida quando a gente pensa que um critério que é reconhecido por todo mundo como um critério de validade da obra, da arte, da literatura, é o critério da permanência no tempo. E a gente fala numa obra de 125 anos, e para aí, 20 anos dentro desses 125 não é pouco. Como se diz aqui na fronteira, não é xanga. 20 anos de um trabalho dramatúrgico, de um trabalho de teatro vigente, caminhando, vigoroso, é muito raro neste país, né? Como independente e sem patrocínio. Ainda mais essa, né? O independente é o dependente de todas as outras coisas, do vigor, da coragem, da solidariedade, do talento. É o mais dependente, mas dependente de outras coisas, né? Conta um pouquinho da Capitu, o projeto, a história, a estrada, o que tu quiseres dizer. Dependente, sobretudo, do sonho, né? Confesso que Capitu, essa peça, que foi meu projeto de graduação, que 7 de janeiro completou 20 anos de estreia. E agora, né, na abertura do programa, tu lendo Os Olhos de Ressaca e mencionando os 125 anos, também passou um filme pela minha cabeça. Eu lembrei de 2 momentos da minha vida. Eu te ouvindo falar com a tua voz, com a tua expressividade vocal, eu lembrei de quando eu tinha 16 anos e li Dom Casmurro para o magistério, né, para o ensino médio. E eu lembro em que eu fiquei furiosa, porque 75% do livro era aquele homem desejando aquela menina, né, aquele rapaz se apaixonando e desejando, e depois que eles casavam, por uma suspeita de traição, ele escorraçava ela. Então, 75% era daquele desejo e, de repente, ela era escorraçada. E eu lembrei, te ouvindo, de como isso me perturbou, que ela nunca falava. E eu li 2 vezes o livro no magistério e fiquei furiosa das 2 vezes. Corta,
me lembrei, quando tu falou 125 anos, eu fiz a conta, o que é verdade. Eu estava na Feira do Livro de Porto Alegre, quando essa obra fez 100 anos, e eu me deparei com um livro do Fernando Sabino, que é um dos tantos que está na minha prateleira sobre o Machado de Assis. Foi o primeiro, eu já tinha o Dom Casmurro em casa, e Amor de Capitu, Fernando Sabino. E ele havia feito um exercício de escrever o Dom Casmurro sem o narrador, fazendo o narrador em terceira pessoa, sem ser a primeira pessoa do Bento. E aquilo começou a me provocar de por que não levar a Capitu para o teatro. Eu era uma aluna da graduação em artes cênicas, da URGS, e a partir daquela provocação fui tirar férias no Cassino, e o Lore Nelson me emprestou o livro que eu tinha lido, eu não lembrava. Aqui tem 2 personagens, ele me emprestou 2 livros. Um era Essa Valsa é Minha, da Ella Fitzgerald, e outro era o Dom Casmurro. Aqui tem 2 grandes personagens para um solo, porque eu comentei com ele, naquela época os projetos de graduação eram monólogos. E a partir daí, ali 2002, final de 2001, começou o meu desejo por levar a Capitu para o palco. Chegou o momento do projeto de graduação, a gente fazia uma disciplina que era de metodologia de pesquisa, que era com Irion Nolasco, e aí montei o projeto com questões teóricas de levar Capitu para o palco. E coloquei 3 professores para serem os orientadores, e o Roberto Birindelli escolheu o projeto. E aí eu lembro como se fosse hoje, eu estava numa sala de gabinete do Departamento de Arte Dramática, que tinha uma grande mesa, como aquela mesa da Santa Ceia, era a sala dos professores. E aí o Birindelli disse... Inibe um pouquinho, né? Essa cena, esse rito aí, né? Mas tu sabe que eu acho que não. Para quem faz uma faculdade de teatro é outro lugar. Vai lá fazer uma faculdade. É diferente a mesa. É a mesma mesa, mas a acolhida, a simplicidade, o desmontar é diferente. E aí eu lembro que não é aquela coisa pomposa, é outra coisa. Que bom. E eu sou muito feliz por ter feito uma faculdade de teatro. E eu sou muito feliz por ter feito a Capitu. E aí o Birindelli perguntou, por que a Capitu? E aí eu olhei para ele e falei assim, porque ela é desejada. Aí ele me olhou assim, então tu quer falar de desejo. Aí nessas alturas eu já tinha lido Dom Casmurro 6 vezes, né? Eu falei assim, aí eu comecei a dar todos os pontos, né, do livro. Eu digo, olha essa parte, olha quando ele penteia ela, o cabelo dela, olha quando eles trocam cartas no muro, olha quando eles brincam de esconde-esconde, olha todo esse amor. Eu dizia para ele, não interessa para mim se ela traiu ou não traiu, interessa se ela foi desejada. Aí o Birindelli me olhou assim, então a gente vai falar de desejo. Olha só, eu tô cozinhando algumas coisas aqui enquanto eu te escuto. Uma das coisas que eu escutei quando tu começaste a contar isso, um pouco antes disso, falando sobre Capitu, falando sobre Dom Casmurro, tu falaste, puxa, o livro é 75% desejo. E antes tu tinhas dito, quando eu falei na ressaca que traz as coisas para dentro, né? E quando eu falei no dependente, o independente, a obra independente é a mais dependente, depende disso, daquilo outro, depende do sonho. Estou tentando ver esse sonho junto com o desejo aí, porque quem te lê, quem vê o que tu escreveste, quem te escuta, sabe que essa questão é chave, como tu acabaste de explicar, ao ponto, vou dar um salto aqui para um tópico que eu estava pensando na gente falar mais adiante, mas que tu me puxaste ele como uma onda de ressaca. A Madalena,
né, a proibição, o veto, a repressão ao desejo, não exatamente aquela personagem nem aquela outra, ao desejo e, de uma certa maneira, tu me disse, eu estou certo, ao feminino. Então, na tua carreira, no teu trabalho, vai se articular a figura da Maria Madalena com a figura da Capitu, inclusive fora do país, enfim, mostrando essa ideia e essa associação a partir da tua dramaturgia e do teu trabalho de atriz. Como é que é isso? Então, a Capitu foi uma escolha instintiva. Talvez lá no fundo a Elisa quisesse muito ser desejada, ser aceita, construir uma carreira como atriz através do sensível, do humano. Fiz a Capitu, apresentei todo o ano de 2004, foram 80 apresentações, a maioria delas de forma independente, totalmente dependente. Pauleira, né? Mas com muita garra, muita vontade. A bilheteria dá para pagar o transporte? Dá, então vamos. Era sempre assim, muito no amor. Pauleira. Mas eu tinha 20 anos, né? Então estava tudo... Aí vem a questão intelectual que se apropria de mim. Que outra personagem, veja bem, foi totalmente intelectual, Demétrio. Eu nunca escolhi ser apedrejada. Eu nunca pensei em chegar na Maria Madalena. Foi que outra personagem feminina eu posso aprofundar o desejo na cena. Porque, enquanto atriz pesquisadora, a Capitu era como eu construo o desejo nas 5 fases de Capitu, que são as fases que aparecem na peça. A menina, a jovem, a mulher, a mãe e a velha. Que não tem a velha na obra Dom Casmurro, mas o romance ele é todo contado por essa atmosfera do saudosismo, de tudo aquilo que eu fui e não sou mais. Então, aí eu estava nessa pegada investigativa mesmo. Que outra personagem? Gente, e se eu trabalhar com a Maria Madalena, que foi uma personagem que vem da literatura, mas que ela é bíblico, legendária e literária, e que talvez despertou o desejo no Salvador. E aí eu montei um projeto que se chamava A Paixão de Maria Madalena. Só que eu comecei a ler materiais. Eu comecei a ler materiais em 2005 para Maria Madalena. E aí eu percebi, não, aqui não é desejo. Aqui é o profano e o sagrado. Então, a pergunta de pesquisa, a pergunta investigativa, se a pergunta de Capitu era, ela desejou? Como eu corporifico o desejo nessas fases do feminino, de uma maneira, na pretensão de atingir o inconsciente coletivo, de uma maneira de que todas somos Capitu, de que as mães solteiras são Capitu, de que maneira que eu me aproprio tanto dessas corporeidades quanto dessas situações que são comuns a todas as mulheres. A pergunta da Capitu era o desejo, esse desejo esquecido. A pergunta da Maria Madalena vai ser, a partir de que momento a mulher se torna profana e a partir de que momento a mulher se torna sagrada? E também está na posição, claro que não só, mas está na posição oposta do desejado. A pergunta não é em que momento a Capitu desejou, em que momento a Maria Madalena foi desejada, se é que foi desejada, e por ninguém menos do que o Salvador, né? A gente segue com esse papo, mas antes eu queria mostrar para as pessoas algo que tu fizeste há muito pouco tempo, numa premência, numa urgência que todos nós vivemos e numa tristeza que todos nós vivemos, que foi a situação da enchente. A tua condição de poeta, de escritora, a gente tem um vídeo para mostrar esse poema. Vamos mostrar para o pessoal? Solta lá. Do dia para a noite. Do dia para a noite, a cidade alagou. O Guaíba avançou, ficou inverno e o frio intenso outra vez se aproximou. Do dia para a noite, famílias perderam tudo. Trabalhadores, artistas, livreiros,
micro e pequenos empresários, micro e pequenos empregados, perderam tudo. Até famílias de classe média, do dia para a noite, sem aviso prévio, sem espera, sem que ninguém pudesse imaginar. E quando vimos, pessoas passaram a ser resgatadas de suas casas com a roupa do corpo, enquanto outras se negavam a sair e recebiam comida por helicóptero. Helicópteros, helicópteros, helicópteros. Por toda a cidade, sirenes, lanchas, barcos, remos, jet skis. Pequenas cidades desaparecidas em meio à lama. Uma espécie de roleta russa geográfica. Aqueles que estavam mais próximos do rio lá adiante, aqui perto, perderam móveis, equipamentos, livros, fotos de família, documentos, roupas, presentes, recordações. Tudo que havia dentro das casas ficou envolto de lama, ou foi levado pela água, ou pelos saqueadores. Do dia para a noite. Pista de aeroporto com cara de piscina, peixes mortos pelas calçadas, garças famintas em ruas alagadas, barro, lama, lodo, por tudo. Com direito a jacaré. Todo mundo sente de alguma forma. Todo mundo ajuda como pode, como consegue, com uma urgência de resolução. A gente chora, se indigna, tem piedade. O caos nos invade, nos desequilibra. No peito um furacão de tanto que a gente sente, decide que sentir faz parte da gente, que não sentir é ainda pior. E voltou a ser inverno. E ficou tudo tão triste, que até parece que a Covid-19 surgiu pela primeira vez e estamos em março de 2020 de novo. Tanta gente, tanta perda, tanta água. Foi assim que vi e vivi. Foi tudo do dia para a noite. Aí a gente tem a Elisa totalmente em primeira pessoa, impactada com algo que está acontecendo na sua cidade de adoção, né, da Rio Grandina, enfim. E a Elisa escrevendo, a Elisa poeta, mais do que, além de dramaturga. E eu fico pensando numa coisa. Quando tu falas na narrativa da Capitu, a gente fica pensando, fica com a pulga atrás da orelha com o título Confesso que Capitu. E principalmente quando a gente associa ela com a Maria Madalena, porque o confesso leva para algo meio religioso, a confissão não é pouca coisa. E na verdade, Capitu vira verbo. Confesso que verbo é esse, né? Então isso é muito interessante. Eu fico pensando, depois tu vai nos falar sobre isso, em que bela loucura que é isso circulando em tantas plateias, inclusive em plateias de estudantes, de jovens, de adolescentes, enfim. Confesso que Capitu. Isso é Elisa falando? Que confissão é essa? Que verbo seria esse Capitu? Não sei, o que tu quiseres dizer sobre isso. A sugestão, a ideia foi do Birindelli. É um trocadilho com a frase do Pablo Neruda, confesso que vivi. E eu vejo como uma confissão de sensações. A peça, ela traz uma mulher do século XXI. O que é a solidão no século XXI? Se em 1899, quando o livro é lançado, a solidão é um homem que se fecha no seu gabinete para escrever a sua história. Em 2024, a solidão é eu estar sozinha no Google, pesquisando o que é um desejo. É eu ir para o aplicativo. E essa mulher, ela vai e ela acha as deusas, mas as deusas têm celulite. Ela acha o Romeu e Julieta, mas os dois morreram no final. Ela acha a Lisístrata, mas ela não está afim de fazer greve de sexo, porque ela já entendeu que sexo é bom também para mulheres, apesar de toda uma construção que nos disse o contrário. E sob esse viés da sensação, de se permitir sentir, tá, mas o
que é um desejo? Eu pergunto isso para a plateia. O que é isso? O que é essa coisa de um olho que te olha e quando esse olho te olha, tu sente, é como se a pessoa fizesse assim e é só um olhar. Então, para mim, é essa confissão de sensações. E para mim, enquanto atriz, enquanto dramaturga, eu vejo a confissão de sensações. Enquanto atriz, é o exercício de me colocar à disposição para ser uma mediadora das sensações do Machado de Assis. Porque, conforme diz na obra Dom Casmurro, também se goza pelos lábios que narram. Que beleza de frase. Estou pensando nesse olhar, quando a gente começou com os olhos de ressaca, e o olhar da Capitu tem toda essa importância. Estou pensando numa frase que está ao final do livro e que é magnífica. E já que a gente está falando num contexto tão patriarcal, né? A gente está falando em 125 anos atrás, por mais genial que fosse um autor, e tu está indicando as coisas machistas ou patriarcais que ali estão nessa obra, e tem aquela frase ao final, diz: Capitu foi mais mulher do que eu sou o homem. Isso é magnífico, né? Isso é fantástico. Talvez quem não se entregue a esse esquema patriarcal ou repressor ou de repressões do desejo de qualquer ordem, para além do patriarcal, não possa e não queira capitular, né? Eu fiquei pensando nessa palavra que entra quicando aí. A Elisa, em primeira pessoa, escrevendo, analisando, produzindo. Isso está no livro também. Tu tá com alguma coisa para nos mostrar de livros aqui? Então, fala um pouco dessa parte. Quantas partes? Essa atriz que escreve, né, esse mosaico, essa pessoa mosaico. Eu não sou uma pessoa tímida e eu não sou uma pessoa introvertida. Eu não sou aquele tipo de pessoa que escreve porque é tímida. Eu sou aquela pessoa que escreve porque fala demais. E escrever me ajuda a organizar melhor tudo que eu quero dizer para o mundo. A Capitu, eu acho que é muito importante falar da questão da generosidade na arte. A Capitu só nasceu porque o Roberto Birindelli me estendeu a mão e compartilhou todos os seus saberes de atuação e também de dramaturgia comigo, a partir das experiências que ele havia tido. E ele plantou em mim esse olhar do sensível. E ali a gente tem a minha primeira experiência como dramaturga. E na dramaturgia, eu me coloco essa mulher nesse período histórico, né? Lembrando que as mulheres não podiam estudar, não podiam ler, não podiam atuar no passado. Eu posso fazer tudo isso hoje. E eu tenho a sensibilidade, eu quero fazer isso de uma maneira humana, eu quero fazer isso de uma maneira acessível, eu quero fazer isso de uma maneira democrática, eu quero abrir as portas, as janelas e os muros, todos que eu conseguir. E assim vai nascendo. Aqui a gente tem as histórias de uma mala só, que ele nasceu a partir do desafio de: Elisa, monta uma peça para criança com essa suavidade, essa leveza e essa beleza da Capitu. Então a gente tem uma narradora que viaja em histórias. Ela pega um trem e vai para a cidade do Vai e Vem. Ela pega um avião e desce na Terra do Nunca, e a história termina a bordo de um navio, com um náufrago. Olha, que a gente logo vai estar falando de náufrago. Esse programa está todo muito marítimo e com ondas de ressaca. E a ressaca é aquela que leva e traz as coisas, né? E só para fazer um adendo, tem uma frase na Capitu que, quando ela vai para a Europa com o filho, ela diz para o filho que eles vão fazer uma longa viagem, vão andar de navio. E aí a criança pergunta: mamãe, o mar não vai me engolir? E ela responde: não, meu filho, o mar não vai te engolir. O mar só engole quem se deixa engolir. Tá aí. E o segundo livro, que é um livro de vários capítulos sobre pesquisas em dramaturgia, é de um grupo de pesquisa da FURG, de dramaturgia contemporânea. E nesse livro eu relato um pouco dos processos que eu chamo de processo de criação dramatúrgica atorial. E aí eu menciono a pesquisa da Capitu, a pesquisa da Maria Madalena. Um pouco, tenho certeza de que não muito mais do que isso, por causa da nossa premência do tempo, por causa da maneira como as coisas
fluem dentro das suas limitações, um pouco de tudo o que a Elisa Lucas tem para nos dizer e para nos mostrar. É bom porque assim as pessoas vão atrás agora de todos esses projetos, de todos esses trabalhos. Muito obrigado. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui, tendo esse papo tão gostoso e rememorando essa história desses 20 anos de carreira do espetáculo. Obrigada. Um prazer nosso, uma onda que não apagou nosso fogo, ao contrário, acendeu aqui à beira do fogo. A gente vai para o intervalo, como sempre, e como sempre, solta o meu gateadinho, vamos levar a palavra. Ao certo, ninguém sabe se há de manter ou não um juramento, coisas futuras. Portanto, a nossa Constituição política, transferindo o juramento à afirmação simples, é profundamente moral. Acabou com um pecado terrível. Faltar ao compromisso é sempre infidelidade, mas a alguém que tenha mais temor a Deus que aos homens, não lhe importará mentir uma vez ou outra, desde que não mete a alma no purgatório. Não confundam purgatório com inferno, que é o eterno naufrágio.